privilégio muito grande de trazer a palavra de Deus. É uma responsabilidade muito grande falar do amor de Deus. Hoje a igreja cheia, isso é uma coisa maravilhosa, né? Ver todo mundo aqui reunido e esperando algo de Deus, esperando que Deus fale. Isso é muito bom. E eu peço a Deus de verdade que possa me usar como instrumento na mão dele, que você saia abençoado daqui, que você saia cheio de Deus, que nada venha impedir esse crescimento, amém? Nada venha impedir esse crescimento. Hoje é ceia, e todos sabem que o versículo, o capítulo, o livro que é usado é 1 Coríntios 11. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Queria escorrer esse texto com você. A gente vai versículo por versículo. Vamos extrair o que a gente puder dessa porção da palavra. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 11, versículo 17. O tema da mensagem é o pão do pecado. Pão do pecado. No 17 diz assim: nisto porém que vou dizer, não vos louvo, porquanto vós ajuntais, não é para melhor, senão para pior. Algumas outras traduções, o vosso ajuntamento faz mais mal do que bem, ou é mais ou menos isso. Incrível que Paulo, eu não sei se você já leu esse contexto daquilo que a gente lê quando vai tomar o cálice, quando vai comer o pão, mas esse é o contexto que está no próprio texto. Paulo diz: não vos louvo, nisto que eu vou dizer aqui eu não vos louvo. O vosso ajuntamento faz mais mal do que bem. Hoje poderia muito bem encaixar isso em qualquer igreja neopentecostal, e eu não tenho vergonha de falar que eu vim também numa igreja dessa, que pulava, rodava, virava estrelinha e fazia as loucuras todas. Mas o ajuntamento que eu ia, e que talvez você também ia, fazia mais mal do que bem. Parece que Paulo fala para nós hoje. Por que ele faz mais mal do que bem? Porque as pessoas não estão preocupadas em expor aquilo que é a verdade do Evangelho. Elas estão preocupadas em ganhar você. Elas estão preocupadas em fazer com que você entre no jogo dela. Há um tempo atrás eu falei sobre a questão da religião aqui, sobre o dia, sobre o templo, sobre o sacerdote, que a religião é composta disso, mas a religião também é composta por medo. As pessoas podem colocar medo sobre você. Como eu disse também anteriormente, o microfone tem muito poder. E eu assim fico muito contente, porque tem pastores aqui que têm a loucura de me deixar falar, né? Essa é loucura, porque não sabe que um cara sobe aqui em cima com a camiseta do mar e vai falar numa santa ceia. Só pode ser doido. Mas nada, eles conhecem, talvez, não sei. Mas o fato é o seguinte, é que o microfone tem poder. E o evangelho verdadeiro, ele está aqui justamente para te fazer uma coisa, para te libertar de você mesmo. O evangelho verdadeiro quer apresentar para você um caminho que é a libertação de você mesmo. Mas o evangelho que aprisiona é justamente o contrário. Ele massageia o seu ego. Por isso que Paulo vai falar: bom, seu ajuntamento faz mais mal do que bem. Por quê? Porque no vosso ajuntamento tem aqueles caras que gostam de massagear o ego. Você é bonitinho, queridinho. Só que o que Paulo vai discorrer aqui, e eu espero em Deus que a gente tenha mesmo essa elucidação do Espírito, para que a gente possa entender realmente o que está dizendo aqui, é justamente um encontro com você mesmo. E você vai ver que você não é bonitinho, que você não é essa pessoa que você pensa. E esse encontro é o verdadeiro encontro, né, do Evangelho. O Evangelho é como um espelho colocado diante de você, falando para você quem você realmente é.
E esse espelho normalmente ele vai indagar você e você não vai ficar muito contente. Não vos louvo, vosso ajuntamento faz mais mal do que bem. Você saiu do culto com dor de cabeça? Eu já. Você já saiu do culto com a impressão de que alguém lançou uma indireta para você? Eu já. Você já saiu do culto com a impressão de que está acontecendo alguma coisa ali, mas você não sabe o que é, mas tem alguma coisa errada? Eu já. Então esse ajuntamento faz mais mal do que bem. Nós temos Tem que pôr? Perdão. Está muito alto, é isso? Não? Então é isso. Às vezes o ajuntamento pode fazer mais mal do que bem. É ruim isso. Agora no 18 a gente vai entender o porquê que ele está falando isso. Porque antes de tudo, ouço que quando vós ajuntais na igreja, há dentre vós dissensões, e em parte creio, ou divisões. Hoje em dia o que você vê dentro das igrejas é justamente isso, é uma luta para ver quem quer melhor do que o outro. Fala a verdade se não é. Ministério contra ministério, né? Quem que prega melhor? Quem que louva melhor? Quem que dança melhor? Quem que faz isso melhor? Há dentre vós divisões. Quando o corpo de Cristo entende que é um corpo, estamos ligados pelas juntas e ligaduras do Espírito Santo, que a gente vai crescendo por esse ajuntamento, a gente acredita e entende que nós estamos juntos aqui para um propósito, para que o reino de Deus avance na terra, e que o corpo de Cristo cada vez mais junto, chegue mais longe. Mas o que acontece é justamente o contrário, há uma divisão dentro da igreja para ver quem que fala melhor, quem que, dança melhor. Ao que parece, Paulo fala diretamente conosco. Lá havia divisão, só que a divisão que havia lá também cabe no nosso contexto, que é a divisão social, por exemplo. Enquanto um vem de carrão, o outro vem a pé. Enquanto um tem cheeseburger de manhã, o outro não tem um pão seco. Cabe no nosso contexto. Há uma divisão dentro da igreja. Como é que a gente pode ser igreja desse jeito? É impossível. É impossível ser igreja num ambiente onde um tem muito e o outro não tem nada. Eu creio no evangelho, o evangelho do reino, que é o evangelho que não deixa ninguém sem nada. O evangelho não deixa ninguém sem nada. Não é que todos têm que ter igual, não é socialismo, mas é a preocupação com o próximo, a preocupação com o outro. Você não pode ter falta de pão. Você não pode ter falta de pão. Você não pode ter falta de alimento. Você não pode ter falta de cuidado. Você não pode ter falta de abraço. Você não pode ter falta de amizade. Você não pode ter falta de ajuntamento. Você não pode ter falta. E a igreja está aqui justamente para isso. Mas o problema é quando há distensões, divisão dentro da igreja, isso não acontece. Porque é uma briga interna, e aí você tem que resolver a briga interna primeiro, para depois começar a ser igreja de verdade, a ser corpo de verdade. E aí tem uma questão, que é o movimento sem deslocamento, que a física fala. Movimento sem deslocamento, o que é isso? É o cachorro correndo atrás do rabo. O cachorro está andando, não está se deslocando, mas ele não vai para lugar nenhum. É assim a igreja de Deus, que tem divisão. Não vai para lugar algum, não chega a lugar algum, porque fica girando em torno de si mesmo e não chega no objetivo que o próprio Cristo quis. E a gente fica perdido, brigando entre nós, para ver quem que fala melhor, para ver quem que prega melhor, para ver quem que louva melhor, para ver quem que toca melhor. Eu imagino Deus olhando de lá de cima e falando: vocês não estão entendendo nada, cara. Não era esse daí, não é isso aí não. Não é isso aí. Vamos parar com briga interna, vamos parar com divisão. A gente tem que se unir, existe um propósito muito maior, que é levar o evangelho às pessoas que precisam. A gente não pode mais perder tempo com briga interna. A gente não pode mais perder tempo com rinchinha. A gente não pode mais perder tempo com isso. O evangelho está proposto a nós. A gente tem que se posicionar de uma forma que Deus se agrade da nossa vida. Eu acho que é isso que é santidade, é se posicionar naquilo que Deus quer. Eu acho que é isso. E tomara a Deus que a gente consiga fazer aquilo que Ele propôs para nós. Que não haja entre nós divisão. Que não haja nesse corpo divisão. Que haja só união.
que o Espírito Santo seja a cola, que junte nós todos, todo mundo junto e misturado. Eu sofri um acidente de moto, só para ilustrar a questão do corpo. A gente tem a perna ruim, mas é o corpo todo que sofre, porque quando você fica forçando muito uma perna, começa a dar íngua, né? E assim é o corpo de Cristo. Quando um está contente, o outro também está contente. Quando o outro está triste, todo mundo está triste. Hoje em dia, o que se vê dentro das igrejas é inveja, né? Você vê os 7 pecados capitais, né, que foi proposto lá. E todo mundo se orgulha de uma parte de pecado capital. Por exemplo, a gula. Ninguém reclama da gula. Hoje eu tenho certeza que você caiu nesse pecado da gula. Fala que não. O macarrãozão. Fala que não. Ninguém fala assim, não, estou de boa, eu estou envergonhado pelo pecado da gula, da ira. Se mexer comigo eu quebro mesmo, estou nem aí. Todo mundo se orgulha, né, desses pecados. E aí Tomás de Aquino fala que o pecado da inveja é o pecado envergonhado. Ninguém sente orgulho de ser invejoso. Eu vou falar, eu sou invejoso mesmo. Normalmente o que acontece dentro das igrejas é aquilo, estou sofrendo inveja. Estão com inveja de mim. Estão com inveja de mim. Mas eu nunca vi ninguém falando assim, pô, eu estou com inveja do outro cara. Você já viu falando isso? Não? Tem alguma coisa errada entre a gente, não sei. Mas o fato é que nós somos seres humanos. Nossa natureza é caída. E a gente precisa lutar contra tudo isso que está dentro de nós. Para quê? Para que a divisão não entre dentro da igreja, que o reino de Deus avance. Você vê que aonde começa tudo isso? Dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da forma que a gente entende o Evangelho. A gente precisa melhorar cada vez mais, a gente precisa avançar cada vez mais. Bom, dentro do próprio contexto, havia essa questão da divisão social. A gente não pode cometer esse pecado. Pessoas passando necessidade dentro da nossa igreja. E olha só o que ele fala, até importa, no 19... que haja entre vós heresias, para que os sinceros se manifestem entre vós. Olha que coisa de louco. Tem que se levantar o herege para o outro falar, ei, isso é heresia. Isso é heresia. Mas a questão aqui é o cuidado. O quanto você tem cuidado da obra de Deus. O quanto você tem zelado por aquilo que é o mais precioso, que é a sã doutrina. Se nós não tivermos a sã doutrina nos guiando, você pode ter certeza absoluta que a gente vai parar lá no inferno. Lá no inferno. Porque é a sã doutrina que leva a Cristo. Aquilo que é o evangelho misturado não vai conseguir levar você para o Cristo de verdade. Não vai falar para você assim, você tem que negar a si mesmo. Você tem que abnegar dos seus sonhos e viver os sonhos de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Agora, o evangelho que é misturado, ele não fala isso para você. Viva os seus sonhos, viva as suas conquistas, conquiste mesmo, faça isso, faça aquilo. O evangelho de verdade chama você para você negar a si mesmo. Por isso que a gente tem que sim ser zeloso pela palavra de Deus. E esse que é o grande problema dentro das igrejas, as pessoas não entendem. As pessoas não querem entender, que é bem pior do que não entender. Hoje em dia a gente vê a questão da sensibilidade, do sentir, e aí a gente tem que sentir, mas esquece que a gente tem que parar e abrir a Bíblia e falar assim, o que esse texto está querendo dizer? Porque é isso, é desse jeito que você vai achar o verdadeiro evangelho. Não é saindo dando estrelinha nem dando mortal. Não é. Consciência, Deus vai trabalhar dentro da sua consciência. Quando eles foram escrever os livros, você pode ter certeza absoluta, Deus usou da consciência dele. E aí a gente pede a Deus e ora, Senhor, me elucida da mesma forma que o Senhor elucidou esse cara aqui que escreveu 1 Coríntios, para que eu também possa entender aquilo que o Senhor realmente quer falar. A gente precisa entender o que realmente Deus quer falar. A gente só entende o que quer. E esse é o mal do século. As pessoas não escutam umas às outras. Não escutam mais. Escutam o que querem. Pegam para si o que querem. Mas não escuta de verdade aquilo que está sendo dito. A gente fala meia verdade. A gente não é leal um com o outro.
Tem até uma história que o homem de verdade, o homem, ele não fala tudo que acontece na vida dele. Porque o outro chegou e falou: o que está acontecendo? Ele falou: rapaz, eu roubei uma corda. Ele falou: bom, roubar uma corda não é tão ruim. Mas ele não contou que no final da corda tinha uma vaca. É assim o homem. O homem conta, mas não conta tudo. Ele conta, mas não conta tudo. É assim a gente vai se resguardando. Não vai abrindo o jogo. E sabe qual que é a do Evangelho? A do Evangelho é que você abre o seu coração e fala: eu sou isso aqui, cara. Eu sou isso aqui. Você quer se relacionar comigo? Você não está se relacionando com uma máscara. Você pode ter certeza absoluta. O que eu tiver para falar para você, eu vou falar. A gente vai discutir e a gente vai resolver. Não tem problema com isso. Você não vai se relacionar com outra pessoa. Esse sou eu mesmo, tá? Esse sou eu mesmo. O problema é que dentro das igrejas a gente se relaciona não com pessoas, a gente se relaciona com personagens. Cada um tem um personagem. E aí a gente monta os personagens, aí cada um vai com a sua personalidade, o seu personagem. Tem um mais sentinho, tem um que grita mais, tem um que bate palma, tem um que... E assim a gente vai. Terrível esse negócio. Mas importa que haja heresia entre vós, para que no meio de vós se levante aqueles que zelam e cuidam da palavra de Deus. No 20, de sorte, olha só o que ele fala: de sorte que quando vós ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. O que Paulo está falando aqui? Dentro do contexto da época, eles se juntavam todos os dias. Todos os dias havia um ajuntamento. E não era com um pãozinho assim só. Comida. Eles levavam comida. Só que aquilo não era a ceia do Senhor. Porque havia uma coisa naquela reunião, naquele lugar, que não podia haver dentro da ceia do Senhor. Porque aonde há o Senhor não pode haver isso. Individualismo. Aonde há Jesus Cristo não há individualismo. Não há individualismo. Tanto é que hoje nas igrejas você já viu isso: meu Deus me revelou. Meu Deus, quando a gente abre lá em Mateus, fala Deus meu, fala meu Deus. O pastor nosso, é pastor nosso, né? Deus nosso, pão nosso, é tudo nosso. Não vê individualismo. Hoje em dia nas igrejas é isso, o individualismo. Não entra na minha vida, eu não quero saber. Não quero saber. E aí as pessoas acham que a gente é intrometido. A gente quer saber da vida dos outros. Alguns realmente só querem saber. Mas o verdadeiro evangelho nos leva a saber da vida do outro, não para cuidar e falar assim: você está certo ou você está errado. Mas é realmente para entrar dentro da vida do outro e para poder abraçar. Mano, a gente está junto. Porque se cada um parasse aqui, a gente parasse aqui com a pregação, e a gente olhasse um para o outro aqui, um do lado do outro, e começasse a falar dos problemas, das frustrações, de tudo aquilo que são as nossas limitações, os nossos pecados, a gente vai ver que a gente é muito parecido. A gente é muito parecido. A gente se parece demais. Você tem debilidade em uma área, eu tenho debilidade em outra. Você peca em uma área, eu peco em outra. E aí sabe o que a gente faz? A gente se abraça e chora e fala: Senhor, tem de piedade de nós, Pai. Tem de piedade de nós. Que a gente é tudo lixo, Pai. E na verdade a gente não entende como é que o Senhor amou um bando de lixo. A gente não entende como é que o Senhor amou um monte de gente que faz mal contra o Senhor. A gente não entende como é que o Senhor enviou o seu Filho unigênito, santo, imaculado, para morrer numa cruz por miseráveis pecadores que iam negá-lo depois. A gente não entende como é que o Senhor amou pessoas que não conseguem amar a pessoa que está do lado, não é nem o inimigo, porque isso aí é muito raro. A gente não consegue entender o amor de Deus. Mas aí quando a gente abre o nosso coração para outra pessoa, a gente entende: poxa, somos todos iguais nesse sentido. Somos pecadores, somos miseráveis. 21. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e o outro embriaga-se. Esse aqui é o pão do pecado. Os ricos naquela época levavam a comida, e eles ficavam lá dentro.
e comiam o dia inteiro, e se embriagavam também o dia inteiro lá. Só que o que acontecia? Existiam pobres que iam lá para comer e não tinha nada para comer, não tinha mais nada para comer. Então, enquanto um se fartava, o outro não tinha nada. E ele fala, cada um comia a sua própria ceia. Em outra interpretação é justamente isso, cada um levava o que comia. Vamos supor que a gente ia fazer aqui uma ceia dos tempos de Coríntios. Cada um ia trazer um prato, e aí cada um ia comer o seu prato, não ia comer o prato do outro. Tipo assim, minha coxinha ninguém come, o meu bolo ninguém pega. E aí cada um comia a sua própria ceia, cada um comia o individualismo. Paulo está batendo justamente nisso. A gente não pode ser individualista, a gente tem que parar com esse negócio, que Cristo nos livre disso. Olha o que ele fala no 22, não tendes porventura casa para comer ou para beber, ou desprezai a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm. Que direi? Eu vou louvar vocês? Nisto não vos louvo. Mais uma vez ele fala, não vai ter massagem de ego, não vai ter nada disso. Por quê? Porque a divisão entre vocês, além da divisão, há individualismo dentro de vocês e em vocês. Então alguma coisa tem que mudar, alguma coisa tem que mudar. E ele começa a falar, e aqui que a gente começa a ler, né, a ceia do Senhor, porque eu recebi do Senhor, no 23, que também vos ensinei, que o Senhor na noite que foi traído tomou o pão. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: vocês pegam os seus pãezinhos e comem individualmente, mas na noite que ele foi traído, ele pegou o pão e partiu. E sabe quem estava lá? Quem estava lá? Quem estava lá? Judas. Judas estava lá. E ele repartiu o pão. Vocês não estão fazendo aquilo que ele fez, que é repartir o pão. Vocês não estão repartindo o pão. Cada um come antecipadamente a sua ceia. Na noite que foi traído, houve traição naquela noite. Sabe que isso pode levar a gente a entender que a gente não pode ficar julgando. Você imagina, sei lá, Pedro do lado de Judas, falou, mano, esse cara vai tomar a Santa Ceia, velho, pô, dada pelo próprio Jesus. Não, isso é impossível, não pode, né? Quem daqui não se levantaria sabendo que Judas iria negar Jesus, iria negar, não iria traí-lo? Quem daqui não sabendo disso não ia falar para ele, deixa quieto, velho, você vai tomar, mas não vira, nem toma esse negócio aí, vai fazer mal para você. E aí Jesus reparte o pão e dá para quem? Para Judas. Isso também quer nos dizer que Cristo morreu por todos, que Ele quer alcançar a todos, mas nem todos querem a salvação de Jesus Cristo. Nem todos estão preocupados com isso. Nem todos estão empenhados em querer ser salvo. E uma questão que é emblemática, ou pelo menos um paradoxo, é isso: quando o cara é salvo, ele não quer mais ser salvo, agora ele quer se perder. Isso é um paradoxo, né? Porque quem é salvo não procura mais a salvação, correto? Quem é salvo não precisa mais procurar a salvação, ou precisa? Quando você já ganhou R$1 milhão, você não precisa mais ganhar R$1 milhão. Quer dizer, tem pessoas que querem, mas de qualquer forma é isso. Se você tem a salvação, você não precisa mais lutar pela sua salvação. Agora você precisa fazer com que a sua salvação se estenda para o próximo. E é justamente isso que está acontecendo aqui. O pão do pecado era comido individualmente, e as pessoas não dividiam esse pão. E aí Paulo fala para os corintianos: seguinte, reparta o pão, porque na noite que ele foi traído, ele pegou o pão e repartiu. Reparta o pão. O pão é importante, porque o pão vai representar o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo foi partido por todos nós. Por todos nós. Ele olhou para a humanidade, ele não falou assim, por esse não, por esse não, por esse não, por esse não, foi por todos. Ele repartiu e falou assim: eu vou dar a minha vida. Por quê? Porque eu já sou salvo.
e agora eu vou dar a minha vida. É isso que diz na primeira epístola de João 3, no verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Ele deu a sua vida por nós. Então nós agora também temos que dar a vida pelos nossos irmãos. Esse é um mandamento imperativo, não é isso? Faz, doa a sua vida, morra pelo outro. E sabe o que é morrer? Não é morrer literalmente, porque a gente pode conjecturar aqui, falar um monte de jeito que a gente pode entender isso. Mas o fato é que a gente tem que morrer pela nossa ganância. Se a gente continuar vivo, a nossa ganância ainda vai continuar imperando dentro de nós. Mas uma pessoa morta, você já viu uma pessoa morta gananciosa? Você já viu isso? Já viu uma pessoa morta gananciosa? Não existe. É por isso que o chamado do evangelho é para a nossa morte, não para a nossa vida. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse achará. Nós temos que morrer para poder achar a vida. Nós temos que nos doar para poder falar como Jesus Cristo é. E aí os coríntios, cortando o pão e comendo a sua própria ceia, no 24, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, no 25 também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, fazei isto em memória de mim, toda vez que o beberdes. A gente nega e a gente abaixa, a gente limita o sacrifício de Cristo na cruz. O que está acontecendo hoje nas igrejas não fala do sacrifício vicário de Jesus Cristo, não se fala mais disso. Ao que parece, nós temos que pagar como antigamente. Nós temos que pagar a nossa salvação. Salvação é graça, é dom de Deus. Ela já veio até você, está na sua mão. A salvação está aí com você. E o que você vai fazer com a sua salvação? E tem pessoas que negam o sangue de Jesus. Como que negam o sangue de Jesus? Colocando no mesmo patamar o sangue de Jesus e uma macumba. Macumba tem poder. Que macumba tem poder? Você não conhece o sangue de Jesus. Se macumba tem poder para você, você não conhece o sangue de Jesus. Se você ainda está com medo e atravessa a rua, lá quando você vê um despacho na rua, você ainda não conhece o sangue de Jesus, que te protege, não deixa mal nenhum chegar até você. Quando Jesus falou: eu sou a porta das ovelhas, ali naquela ocasião, é justamente isso. Um cara dormia para poder guardar as ovelhas. O que ele estava querendo dizer é o seguinte: eu sou a porta, para chegar até você, vai ter que vir para mim primeiro. Vai ter que vir para mim primeiro. E aí você imagina um Deus todo poderoso falando assim: vem, capeta, vem que você vai ver, vem que você vai ver. E aí não vai ter nem amarração, está amarrado, vai ser queimado de uma vez. Nós temos a proteção no sangue de Jesus. Quem entendeu que a proteção de Jesus chegou até você? Você está protegido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nada pode atacar você, você está coberto pelo sangue do Cordeiro. E se você ainda não está coberto pelo sangue do Cordeiro, hoje é o dia. Hoje é o dia de você ser coberto pelo sangue do Cordeiro e não negar mais o sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi derramado nessa terra por amor a mim e a você. Não há pecado que pode separar o amor de Deus que está em Cristo Jesus pela nossa vida. Não há nada que pode separar o amor glorioso do Pai que entregou seu Filho unigênito por cada um de nós. Não tem pecado. Não tem pecado. Você está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não negue o sacrifício de Cristo na cruz. Não negue o poder do sangue de Jesus. Não coloque no mesmo patamar uma macumba, ou uma inveja, ou um olho gordo, ou não sei o que. Tem crente com medo disso ainda. Meu Deus do céu, o que é isso? Onde a gente vai parar? Você está com medo de inveja? Você não conhece o sangue de Jesus. Você está com medo de inveja?
Você não conhece o sangue de Jesus. Ruim isso, né? Não conhecer aquilo que te salva, não conhecer aquilo que te transforma. E aí ele fala no 26: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Esse momento aqui é um momento ímpar para o cristão. E é um momento tão ímpar porque a igreja está cheia, mas poderia estar vazia. Poderia estar como num culto normal, de domingo, de sexta. Poderia, mas não. A igreja está cheia. Então tem pessoas que se preocupam só com este momento. Com este momento. Só a ceia do Senhor. E aí a gente se tornou religioso. E aí a gente não entendeu o que é o corpo de Cristo, o que é o sangue de Cristo. A gente não entendeu. Mas não tem problema, que você está escutando isso agora, eu tenho certeza que você vai voltar aqui no domingo que vem, você está aqui de novo. Não é verdade? É verdade, sim. Agora, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Isso aqui tem que representar, e eu tenho por obrigação elucidar a sua mente o que foi feito por você na cruz do Calvário. O homem foi pregado no madeiro. O homem foi chicoteado. O homem verteu o seu sangue até a última gota, para que você pudesse viver a vida. Eu tenho por obrigação não falar da minha vida, não falar daquilo que eu acho, mas falar daquele que morreu por você e que está dando a oportunidade hoje, porque Ele morreu. Mas o texto também diz até que Ele venha. Então eu tenho por obrigação de dizer para você também: olha, Ele morreu, Ele ressuscitou, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. Então cuidado, porque já já Ele está aí, Ele está à porta e bate. Já já Ele volta. Fique esperto, toma cuidado, porque pode ser que Ele venha agora. E se Ele vier agora, que doideira que seria. Tem alguns que falam da trombeta mesmo. Vai ter trombeta mesmo, varão? Vai. É que a gente discute a questão do que vai acontecer, não vai acontecer, então tem que confirmar aqui. Mas vai ter trombeta então, certo? E se a gente escutasse a trombeta agora? O que rolaria aqui? Quem poderia levantar a mão? Não vou fazer isso, tá? E fala assim: eu vou para o céu. Oh, glória. Não levanta a mão. E quem poderia dizer assim: mano, se vier hoje, nós estamos na roça. A boa nova é essa: é que nada pode separar você do amor que está em Cristo Jesus. Nada. Você sabe por que você ainda pensa que você não vai para o céu? Porque você ainda acha que você conquista o céu por você mesmo. Você não entendeu que a salvação é de graça, está na sua mão. E que quando você entrar lá no céu, não vai ser pelos seus méritos, mas vai ser pelo mérito do Cordeiro. Você vai entrar lá na porta, se Pedro estiver lá, os caras falam que Pedro que vai estar na porta, né? Você vai entrar lá e falar assim: ó Pedro, é o seguinte. Ele vai perguntar para você: por que você vai entrar aqui dentro? Alguns vão falar assim: não, porque eu fui santinho. Aí você vai para o inferno. Não, porque eu fui bonzinho. Então você vai para o inferno. Aí um vai chegar e vai falar assim: fui ruim, cara, zoado. Imagina um cara zoado. Só que é o seguinte: foi porque ele fez, não foi porque eu fiz. Foi porque eu entendi que Ele morreu na cruz por mim, e que todos os pecados estavam pendurados no madeiro. Não é mais por mim. Aí Ele vai falar: você entendeu qual que é da fita? Entra aí. Entra aí. Vai ser maravilhoso esse dia. Vai ser maravilhoso. Agora 27, 28 e 29. Interessante aqui. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Nós temos dois tipos de interpretação. A primeira dentro do seu próprio contexto. A rapaziada estava comendo o pão do pecado, por quê? Porque estava comendo individualmente, estava abrindo a sua marmitinha e comendo só. Vou comer só o meu, certo? Essa é a primeira interpretação. E a segunda interpretação é que todo mundo sabe: se você for indigno, você não pode comer a ceia do Senhor. Só que o raciocínio aqui no 28,
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba desse cálice. O que está acontecendo aqui? Quando Paulo te chama para reflexão e fala assim, analise o homem a si mesmo. Por favor, vamos tentar entender. Qual era a conclusão que ele quis que você tesse? Que você é bonzinho? Era essa a conclusão que ele forçou a sua reflexão que você chegasse? Analise o homem a si mesmo. E aí na sua autorreflexão, você fala assim, realmente eu tô de boa. Eu consigo ir, eu vou, hein? Tranquilo. Vou cear. Não era essa a reflexão que ele queria que você tivesse. A reflexão que ele queria que você tivesse é justamente essa, o encontro com você mesmo. E você fala assim, mano, já era para mim. Eu vou para o inferno mesmo. Porque aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, aquilo que eu maquino, só pode ser de pessoa que vai para o inferno, velho. Eu não sou santo. Eu não consigo amar meu próximo. Eu não consigo nem amar minha mulher. Meu irmão, quero quebrar a cara dele que dá a segunda face. Era essa a reflexão que ele queria que você tivesse, que você não é nada, que você é pó, pecador, miserável. Era essa a reflexão que ele queria que você chegasse. Era esse ponto que ele queria que você chegasse. Não era estou apto. Quem aqui levanta a mão está apto para tomar a ceia do Senhor? Quem está apto aqui? Quem pode falar assim, não tem pecado nenhum? Quando a própria Bíblia diz para nós, não fala que você não tem pecado, senão você vai chamar Deus de mentiroso. Você tem pecado sim. E ao que parece, o encontro com Cristo Jesus, você vai chegando perto da luz e aquilo vai iluminando cada vez mais os seus pecados, e você vai falando, miserável homem que sou. Miserável homem que sou, que vou perecendo. Encontro de Isaías com Deus, ai de mim que vou perecendo. Ai de mim que vou perecendo. Encontro de Pedro com Jesus no barco, meu, se afasta de mim que eu sou pecador. Entendeu aquilo que era para ser entendido. Nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Se não for a graça de Deus, vai todo mundo para o inferno aqui. Não tem meritocracia na salvação, meu irmão. Você nunca mereceu a salvação. Você nunca mereceu comer o pãozinho e tomar do cálice. Você nunca mereceu isso. Era isso que Paulo estava pretendendo quando ele escreveu isso aqui. Você chegou na conclusão que você é pecador, é miserável e carece da glória de Deus? Entendi. Fechou. Você entendeu que não é pelo seu mérito, mas é pelo mérito do Cordeiro? Entendi. Você entendeu que você nunca vai conseguir fazer aquilo que Ele pediu para você fazer? Entendi. Então vem cá, que a graça de Deus vai te cobrir agora. A graça de Deus vai te cobrir. 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. No seu próprio contexto, o que está querendo dizer aqui? Paulo acabou de dizer que vocês desprezam a igreja de Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui? Não discernindo o corpo de Cristo. Não é no primeiro ele vem mesmo falando o beber o cálice do Senhor, é esse aqui. Mas o corpo de Cristo, na segunda vez que ele fala, é o seu irmão. Você não está discernindo o corpo de... Isso aqui é o corpo de Cristo, amém? Isso aqui é o corpo de Cristo. Você não está conseguindo discernir o corpo de Cristo. E aí quando você não consegue discernir o corpo de Cristo, você está bebendo e comendo indignamente. Porque você não está conseguindo olhar para o lado, mano. Você está sendo um egoísta, um egocêntrico. O egoísmo está dentro de você e você fala assim, eu vou aflorar esse negócio. Você não luta contra isso. E é isso que está acontecendo aqui. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. Quais são os dois maiores mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo. Primeira vez que ele fala aqui no 27, portanto que qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ama a Deus acima de todas as coisas. E no segundo ele fala do corpo, do relacionamento, ama seu próximo como a ti mesmo. Só que no meio disso tudo, existe um encontro.
O mergulho que Ele pede para você ter é um mergulho num mar muito profundo, para achar quem você realmente é. E aí quando você se acha lá no mar profundo, você se arranca de lá, e aí você se reconhece como quem você é de verdade. O espelho está diante de você, e você consegue reconhecer que você não é nada sem Cristo, que você carece da glória de Deus, que você precisa que Ele te ajude, que você precisa que Ele te mude cada vez mais, porque sem mim nada podeis fazer, nada. Você não consegue dar um abraço, você não consegue amar outra pessoa, você não consegue fazer nada, porque sem mim nada podeis fazer. Então a gente carece que Cristo venha até nós, nos abrace e nos mude. E quando a gente sai desse mergulho, Ele fala: agora sim, agora você vai amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo, porque você entendeu que o sacrifício de Cristo na cruz foi por você. Mas além disso, você também entendeu que isso não foi feito só por você, mas foi feito por todas as pessoas. Então você discerniu o corpo de Cristo. E agora sim vai ser coisa maravilhosa. E aí você pensa que Ele vai encerrar? Não, Ele vai no 30. Por causa disso, há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por que há muitos fracos e doentes e muitos que dormem? Porque a gente não conseguiu discernir o corpo de Cristo, porque a gente não consegue olhar um para o outro, porque tem muitas pessoas fracas, doentes, e muitas pessoas que dormem. Não dormem literalmente, mas dormem um sono espiritual. Por causa de nós, por nós não discernirmos o corpo de Cristo, tem pessoas entre nós fracas, doentes. Isso não pode acontecer mais. A igreja de Cristo hoje se coloca de pé de verdade e fala: aqui estamos nós não vamos deixar mais isso acontecer. Não vamos deixar. Ele fala no 31: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. No mundo há individualismo, no mundo há tudo isso de ruim aflorado, a ganância, ao desespero pelo dinheiro. No mundo há isso. E se a gente se moldar a isso, nós vamos ser julgados com o mundo. E não é isso que Ele quer. No 33: portanto, meus irmãos, quando vós ajunteis para comer, esperai uns aos outros. Coisa maravilhosa. Esperai um pelos outros. Como é que a gente espera um pelos outros? A gente espera um pelos outros chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram. Como é que a gente espera um pelos outros? Como diz Filipenses, achando o outro superior a si mesmo. É assim que a gente espera um pelos outros. Como diz em Tiago 5, orando um pelos outros. Nós temos que orar um pelos outros. Nós temos que esperar uns aos outros. Por quê? Porque tem pessoas que estão ficando para trás em todas as áreas da vida, e a gente está avançando. E talvez seja um erro da nossa parte, e a gente pode estar no 34. Mas se algum de vós tiver fome, come em casa, para que não vos junteis para a condenação. Esse ajuntamento não pode ser para a nossa condenação. Esse ajuntamento tem que ser para a nossa salvação. Nós temos que entender que nós somos um corpo. E Paulo fala isso depois em 1 Coríntios 12: vós sois o corpo de Cristo. Tem muitos membros, e todos são importantes, e a gente precisa esperar um pelos outros. Vamos esperar um pelos outros. Vamos tentar abraçar um ao outro, para que a gente possa discernir o corpo de Cristo. Vamos entender que o sacrifício vicário de Cristo na cruz nos liberta de todo o pecado, e o pecado não nos domina mais, porque agora Ele já morreu por nós. Ele já nos deu autoridade contra o pecado. E toda a cédula que era contrária à nossa vida agora está cravada sobre o madeiro. E aí quando você olha para você, e você olha para a ceia, você fala assim: não posso comer, não vou comer, estou indigno, não posso fazer isso. Mas aí quando você olha para o sacrifício de Cristo na cruz, você fala assim: não, eu vou.
eu vou porque não é meu mérito, é mérito do Cordeiro. Foi por aquilo que Ele fez, não por aquilo que eu fiz. Eu entendi que eu sou pecador e já foi elucidado a minha mente que eu preciso agora de Cristo. Então, comamos e bebemos, para que Cristo seja glorificado. Que o sangue de Cristo possa cobrir a todos aqui. Que o poder de Cristo, do perdão, do amor, possa estar sobre a sua vida. Que a gente possa realmente se sentir liberto nessa noite. Liberto de todo jugo, de tudo aquilo que nos prende. E que a gente possa também, depois de ser liberto, conseguir olhar para o nosso irmão. Discernindo assim o corpo de Cristo e avançando cada vez mais para onde que Ele pediu. O mundo está aí fora. O trabalho é muito grande, a seara é muito grande e os trabalhadores são poucos. Então vamos orar a Deus para que Ele nos perdoe nessa noite. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, Sua palavra foi pregada, Senhor, e nós queremos hoje te pedir perdão, Pai, pelo pão do pecado. Nós estamos comendo sim individualmente, nós estamos sim negligenciando a ajuda para o outro, nós estamos sim, Pai, sendo individualistas, mesquinhos, Pai. Nós estamos sim, Pai, preocupados mais com os nossos sonhos, com as nossas conquistas, do que o outro, Pai. Então nessa noite nós pedimos a Ti para que o Seu Espírito Santo repouse sobre nós nessa noite. E venha trocar a nossa mente de mente mundana por uma mente de cristão de verdade. Nós não queremos mais pensar e nem viver em prol dos nossos sonhos, em prol das nossas conquistas.